Então, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Psicossomática em Foco. Eu sou Johanna Cruz e eu ajudo mulheres a eliminarem crenças limitantes para alcançarem os seus objetivos. E hoje a gente vai falar sobre a origem psicossomática da fibromialgia. E talvez alguns de vocês que estejam nos vendo, nos ouvindo, estejam se perguntando, né, talvez indagando, tá, Giovana, isso é muito bom para ser verdade, mas se livrar da fibromialgia, não sei não, será que é possível mesmo? Porque para mim não parece, né? Então, hoje a gente vai focar muito nisso, se é possível ou não. E nada melhor do que trazer um profissional da área, psicossomatologista e psicoterapeuta, para falar do assunto, e ainda mais, alguém que sentiu na pele o que é a fibromialgia, o que ela faz com o nosso corpo, com o nosso emocional, tá bom? Seja bem-vinda, Simone. Simone Fonte. Obrigada, Giovana. Obrigada pelo convite, viu? Pela oportunidade de estar aqui com você, de poder contar um pouco da minha história. Eu estou muito feliz da gente poder ter esse bate-papo. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai impactar de uma forma muito positiva muita gente. E eu estou muito feliz por isso. E eu também, Simone. Para mim é um prazer ter você aqui no nosso podcast, tá? A gente já conversou, né, algumas vezes. Eu fiquei particularmente impressionada, tá, com sua experiência, de como você superou a fibromialgia, porque foram longos 8 anos. No entanto, alguns talvez estejam te vendo pela primeira vez e não conhecem essa sua jornada de superação. Então, você poderia nos contar um pouco mais sobre a sua jornada, a sua superação da fibromialgia? Sim, então. Quem sofre com fibromialgia, né, sabe que é uma doença assim um tanto confusa. Ela vem disfarçada de várias outras doenças e faz a pessoa entrar numa busca exaustiva por um diagnóstico correto. Sim. E no meu caso não foi diferente. Ela foi se instalando aos poucos, ao longo de anos. Eu sempre fui uma pessoa, sabe, Johanna, que eu sempre tive a postura diante assim de situações de desafios, de problemas, uma postura de não recuar. Então, eu sempre ia até o fim. Se surgisse uma situação desafiadora, um problema, não importa se aquilo fosse pesado demais, não importa, eu fazia o que tivesse de ser feito. Mas eu já observava há muito tempo que depois assim de um período de estresse longo, depois eu não me sentia tão abalada emocionalmente, mas eu percebia que o meu corpo dava sinais. Como assim? Então eu já notava que eu sentia, por exemplo, depois de um período de estresse, eu sentia algumas dores no corpo, eu sentia dores musculares, dores nas costas, dores de cabeça, crises de enxaqueca, dores no estômago. Então, assim, eu até tinha consciência de que há um período de estresse que eu passei. Mas eu não tinha consciência sobre o que fazer para que não se repetisse isso. Então, o que eu fazia? Eu tomava algum analgésico, um remédio para dor, melhorava e seguia a vida em frente. Entendi. Então, Simone, deixa só contextualizar para quem está nos ouvindo, tá? Você sentia dores no corpo constantemente, dores musculares, enxaqueca, como você falou, questões no estômago. No entanto, tudo isso não te parava, ou seja, quer dizer que a fibromialgia ela não era incapacitante para você? Era isso ou era algo diferente? Por algum tempo, realmente não era incapacitante. Esse período é o período que ela ainda estava, né, se instalando, ela estava chegando aos poucos. E não era incapacitante até porque eu era uma pessoa que eu não me permitia. Então, eu lembro, por exemplo, que eu sempre me orgulhei de dizer que eu era muito resistente à dor. Então, eu era o tipo de pessoa que eu fazia o que tivesse de ser feito, mesmo se eu tivesse me sentindo bem ou não.
Só que com o passar do tempo, né? O tempo foi passando, e aí esses sintomas eles foram se acentuando, foram ficando cada vez mais fortes, mais frequentes, até chegar a um ponto de que eu realmente já não estava mais conseguindo lidar. Eu lembro, sabe, Johanna, de algumas vezes que eu dizia para o meu marido que eu tinha a sensação de que eu tinha sido atropelada e estava sofrendo as sequelas. Então, nessa época, assim, começou a se tornar incapacitante e eu comecei a abrir mão de coisas que eu gostava de fazer na minha rotina, porque realmente eu já não dava conta, sabe? Sim. E muitos dias, eu passava boa parte do tempo deitada. Então, nessa época, eu já sabia que eu estava doente, eu me sentia doente, mas eu não fazia ideia do que fosse. Então, foi onde começou ali a minha busca por médicos e por diagnóstico. Sim. E você falando assim que passa, do que você sentia, né, dores, né, questão de enxaqueca, às vezes passar um bom tempo deitada por causa da questão das dores, você me fez lembrar de outras pessoas que eu já conheci, né, outras mulheres que superaram a fibromialgia e elas têm não é incomum elas mencionarem, Johanna, eu ia dormir com dor e eu acordava com dor. Eram dores constantes. E assim, eu volto a dizer, e eu vou até falar para você, para mim, que nunca tive fibromialgia, ou sofri algum dos sintomas, eu não consigo, assim, para mim é extremamente desafiador até mesmo imaginar o que é acordar com dor e dormir com dor. Então, assim, é uma situação bem desafiadora, eu imagino, Simone. Voltei. Continua de onde você estava, que eu não te ouvi. Então, eu estava comentando, né, que você passou por esse momento desafiador, né, mas aí você começou a buscar uma ajuda, né, orientação, né, apoio profissional. Como é que foi essa sua jornada? Foi fácil receber o diagnóstico? Já acertou de primeira ali com o profissional ou passou por outros profissionais também? Não, não foi simples, não. Não foi um processo simples. Até eu receber o diagnóstico correto, foram mais ou menos uns 8 anos de busca por médicos, foram muitos médicos, especialidades diferentes, muitos exames diferentes, investigando todo tipo de possibilidades de doenças. E daí, né, dá para imaginar, logicamente o emocional foi adoecendo junto, né? Sim. Então você imagina, você está se sentindo péssima a maior parte do tempo, sendo que quem olha para você não enxerga nada disso. Para os outros que olham, você não tem nenhum problema, não tem absolutamente nada. E aí você se torna uma pessoa até chata, porque você está sempre se queixando de alguma coisa e fica chata mesmo. É natural que quem está em volta não compreenda muito. Eu lembro, sabe, de uma consulta. Vou só te interromper aqui, Simone. Você me fez pensar em algo, porque para quem nunca sofreu com fibromialgia, realmente é desafiador para a gente imaginar. Porque toda vez que você conversa com a pessoa e pergunta se ela está bem, ela diz que não. Ela sempre está com dor. Só que para quem não sabe o que é conviver constantemente com dores, não sabe o que é isso, não consegue entender, né? Então você olha para a pessoa está ali, com os 5 dedos, os 10 dedos da mão, os 10 dedos do pé, está inteirinha, assim, aparentemente, mas por dentro ela está sentindo dor, né? E para você foi fácil lidar com isso? Como é que foi isso? Nada fácil, né? Eu lembro de uma consulta com a minha médica que eu cheguei me queixando, numa das consultas, eu cheguei me queixando de que eu estava muito inchada. E aí Sim. eu mostrei as mãos para ela e falei, doutora, olha as minhas mãos como estão inchadas, eu não consigo nem fechar os dedos direito. E aí ela veio calmamente, me examinou bastante e disse assim, você não está inchada não, não tem inchaço nenhum, você está se sentindo inchada.
Então, Olha realmente, só. dá para Impressionante. imaginar como a pessoa ela se sente, né? E, Uhum. e por fim foi essa médica mesmo, era uma reumatologista, que fechou o diagnóstico de fibromialgia. E daí com ela eu iniciei o tratamento. E aí foi aquele processo, né, de medicações, e aí não faz efeito, e acrescenta outra medicação, aí faz efeito por um tempo, depois para de fazer efeito. E aí, por fim, ela me encaminhou para um psiquiatra. Por fim, eu Uhum. já tinha ido a 3 psiquiatras diferentes. E aí, a farmacinha só foi aumentando. E por fim, eu tinha Uhum. realmente uma farmacinha em casa, incluindo medicamentos tarja preta. Mas, infelizmente, o problema ele persistia. É impressionante isso que você comentou, Simone, porque a pessoa passa por vários profissionais para receber o diagnóstico, né? E até chegar esse momento, ela, como você, no seu caso, chegou até a tomar remédio, medicação de tarja preta, né? Medicação fortíssima. Né? Lembrando que a fibromialgia ela é uma doença 100% emocional. Por isso é tão desafiador para os profissionais chegarem, né, a um diagnóstico, porque faz tudo quanto é exame e não aparece nada. E aí, porque ele fala, não, realmente não tem outra coisa a não ser fibromialgia. Né? E ainda falando sobre isso, eu vou só ver se eu consigo voltar aqui um comentário que eu achei interessante. Olha o que a Patrícia falou. Tantos rótulos, preguiçosa, molenga, e assim vai adiante, né? Porque a maioria das pessoas que não conhecem, não sabe o que é fibromialgia, como é que a pessoa se sente, infelizmente, tira essas conclusões equivocadas. E, Simone, como é que é para você, né? Como é que você descreveria para uma pessoa que não está ali familiarizada, né, com essa doença, fibromialgia, como é que você descreveria para ela a fibromialgia e até que ponto ela afeta a qualidade de vida? Ou ela não afeta? Olha, eu me lembro de uma matéria médica que eu li uma vez, que foi a que me deu assim a melhor definição. Lá dizia que é como se o cérebro disparasse um alarme de incêndio sem ter incêndio. Como assim? Sim. Então, no estado normal, o cérebro ele aciona um alerta de dor quando ele quer avisar que tem algo de errado com o corpo, em Uhum. alguma parte do corpo. Isso. Fibromialgia, esse alerta de dor ele começa a ser disparado todo o tempo, sendo que não há nada de errado com o corpo. Então, isso prova que é uma disfunção, sim, que acontece 100% no cérebro. Uhum. Agora, é importante lembrar, para quem está em volta, né, que a pessoa ela não Uhum. escolhe ficar doente. A pessoa não inventa a doença. E é uma doença que não tira a vida da pessoa, mas ela tira a qualidade de vida da pessoa, completamente. E faz todo sentido, né, Simone? Volto a dizer, né? E foi bom, tá? Parabéns por você ressaltar isso. Ninguém escolhe, eu vou sofrer com fibromialgia. Não, ninguém escolhe. Né? Voltamos a lembrar, é uma doença 100% emocional, em que a pessoa sofre constantemente com dores no corpo, né? No seu caso, foi enxaqueca que veio junto, veio questões estomacais também, né? Então, assim, mexe com todo o ser humano, toda a vida da pessoa, né? E é por isso que tira a qualidade de vida da pessoa, né? Não tem como a pessoa continuar uma qualidade de vida boa, ter uma qualidade de vida boa se ela está constantemente sentindo dores. Não faz sentido, né? Não. Muito bem. Então, o que foi que te ajudou, Simone, nesse sentido? O que fez Foi diferença? quando, enfim, Deu uma então, foi travadinha, quando, mas tudo bem. enfim, eu encontrei a psicoterapia focada no fator psicossomático. Tá. Então, explica um pouquinho mais para nós, Simone,
seria aí a psicoterapia? A gente já consegue ter uma ideia, né? Tá ali a terapia em si, né? Mas o que seria esse fator psicossomático? Só para trazer clareza para nós. A expressão psicossomático, ela se refere à conexão que existe entre a mente e o corpo. Então, nós somos um sistema único. O nosso psicológico não é separado do nosso corpo. Todo mundo sabe que o cérebro comanda todas as funções do corpo. Mas também é o cérebro que produz as emoções, produz os pensamentos, os sentimentos. Então, quando os impulsos nervosos eles são enviados para cada sistema, para cada órgão, para cada célula do corpo, as nossas emoções são enviadas junto. Agora, olha que incrível. O objetivo desse mecanismo não é nos fazer adoecer, não. E sim nos manter saudáveis. Como assim, né? Já é comprovado pela ciência de que as emoções positivas, como por exemplo a gratidão, a alegria, promovem a saúde física, além da emocional. Só que, infelizmente, né, a gente também produz emoções negativas. E é por causa delas que a gente adoece. Mas eu vou contar aqui para você, Johanna, a maior verdade que eu aprendi dentro da psicossomática. Aquilo que é crônico não é a doença. O que é crônico é a emoção negativa. Vou repetir para você essa frase. O que é crônico não é a doença. O que é crônico é a emoção negativa. Então, quanto mais você aprende a regular, veja bem, não é eliminar, a regular a emoção negativa, mais ela vai deixando de ser crônica, de ser algo persistente. E aí, consequentemente, a doença também deixa. Isso. Faz total sentido, Simone. E foi bom você repetir isso para a gente, né? Para quem está assistindo pela primeira vez ou para quem já vem acompanhando, essa palavra crônico, infelizmente, a maioria das pessoas entendem como se fosse algo que não tem jeito mais, não tem mais o que fazer. Quando, na verdade, crônico significa que é algo persistente. E por a fibromialgia ser uma doença 100% emocional, né, ela afetar o nosso emocional, e por isso refletir no corpo, né, tantas dores assim, faz sentido a gente dar atenção para as nossas emoções, né? Cuidar delas e buscar o equilíbrio. Né? Isso mesmo. E durante essa sua jornada, Simone, de busca, de melhora, de se livrar da fibromialgia, teve alguma coisa que te impactou, que fez diferença no seu tratamento? Sim, sim. Foi a partir do momento que eu consegui compreender o porquê e o como a minha mente estava trabalhando para me adoecer. Compreender que não eram os acontecimentos externos, mas era a minha postura diante deles que estava me adoecendo. Isso. Só para trazer clareza novamente, Simone, o que você quer dizer aí com postura? Por favor. Então, eu sei que muita gente, a essa altura, já está pensando assim: ah, com certeza, os problemas que ela passou não chegam aos pés dos meus problemas. Eu não tenho como deixar de ter emoções ruins, porque os meus problemas não têm solução. Essa é uma postura que muitas pessoas têm, por exemplo, diante do seu próprio adoecimento. Mas eu vou te dar um exemplo também de postura. Todo mundo já observou uma planta debaixo de uma ventania. A gente fica ali observando e tem a impressão de que ela vai se quebrar toda. Daí a ventania passa e você olha e a planta ficou lá, inteirinha. Só que nessa mesma ventania
você também observa que uma árvore muito antiga, com um tronco muito forte, ela foi arrancada pela força do vento. Qual foi a diferença? A diferença não está na força do temporal. A força do temporal foi a mesma para os dois. A diferença está na flexibilidade daquela planta. Ela é tão flexível que ela se curva na tempestade, mas ela não se quebra e ela retorna. Então, com a ajuda da terapia, no meu caso, eu aprendi a corrigir a minha postura, que era uma postura rígida, como a da árvore, diante de acontecimentos. Quando eu passei a aplicar o que eu aprendi, sabe aquele alarme de incêndio? Ele começou a se desligar. Excelente comparação, Simone. Foi incrível essa comparação que você fez, porque realmente é isso. Não é os problemas, né, os desafios, mas sim a nossa postura mental, como a gente lida, como a gente encara, né, como a gente vê a situação. Quanto mais a gente puder, né, lidar com as situações de forma saudável, mais flexível, ou melhor para a nossa saúde mental e, consequentemente, emocional e física também. E, ó, falando em postura, olha só o que eu vi aqui um comentário que eu vou voltar e achei muito pontual, né, esse comentário que fizeram aqui. Está bem aqui, assim. Isso, a Patrícia que falou, olha, me livrei dos sintomas mais fortes, cuidando da minha saúde mental, aliada à alimentação livre de alimentos inflamatórios e exercícios regularmente. Então, assim, a primeira coisa é saúde mental. É isso mesmo, Patrícia. Parabéns, tá bom? E aí você ainda fez a junção, né? Cuido da minha saúde mental, da minha alimentação e ainda de exercício. Então, faz toda a diferença mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais. A Dalva ainda comentou, né? Eu sei, né, como é esse monte que você está falando. Muito bom. Sejam todas bem-vindas, tá, meninos? Então, assim, Simone, agora eu vou fazer uma pergunta e talvez seja a pergunta talvez mais importante dessa nossa conversa aqui, né? Então, vou até brincar, né? Valendo R$ 1 milhão, né? Você se considera livre da fibromialgia, curada dela? Olha, Johanna, hoje em dia eu não dependo mais de nenhum daqueles medicamentos, daquela farmacinha que eu falei. Hum. Eu levo vida absolutamente normal. Eu pratico atividade física. Eu faço qualquer coisa que eu quiser sem sofrimento físico e sem depender de medicação. E eu já não tenho nenhum tipo daqueles sintomas já há vários anos. Então, sim, eu me considero curada. Que bom, Simone. Parabéns, tá? Isso é algo muito incrível, tá, de ouvir hoje em dia, mesmo porque a gente já percebeu que muitas pessoas ainda têm, acha que a fibromialgia é crônica, não tem jeito. E você, assim como outros, né, que eu acabei de mencionar, né, falou que se livrou da fibromialgia, né, cuidando da sua saúde mental, cuidando da sua alimentação, fazendo exercício, né? Então a gente vê quão importante é a gente cuidar da nossa postura mental, das nossas emoções, como a gente vê, como a gente reage diante do mundo, das pessoas, né? Dos desafios, né? E só para trazer um breve resumo aqui, tá, gente? A fibromialgia é uma doença 100% emocional. Então, por isso a importância de cuidar do nosso emocional, né? Junto aí da psicossomática, como algumas de vocês que já se ligaram, cuidando também da alimentação, fazendo exercício físico, é um conjunto. Então, parabéns, Simone, parabéns às outras meninas que conseguiram, se permitiram, né, cuidar da sua saúde emocional e assim ter esse resultado maravilhoso. E
voltando ainda para a nossa conversa, Simone, o que você diria para alguém que sofre com fibromialgia e está considerando aí a psicossomática como um tratamento? Olha, eu sei que ainda tem gente que a essa altura ainda está se perguntando: será que o meu caso tem jeito? Será que vale a pena tentar? O que eu tenho para dizer é que, no meu caso, buscar esse tipo de ajuda foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Esse papo, Johanna, de doença que não tem cura, se a gente pensar bem, também foi usado lá no século passado em relação a várias outras doenças, que hoje em dia são tratáveis. A medicina, a ciência, elas estão avançando sempre. A neurociência, a psicologia também estão avançando a todo vapor. E hoje em dia, a ciência já comprova que mais de 90% das doenças físicas têm um disparador emocional por detrás. Então, o que eu tenho para dizer? Acredite em você. Invista em você. Você não é um caso perdido. Isso mesmo. Então, se você está sofrendo de fibromialgia, busque, abra a sua mentezinha, o seu coraçãozinho, para buscar esse tipo de tratamento focado nas emoções, né? Um psicossomatanalista, um psicoterapeuta, tá? Se você ainda está aí em dúvida se é possível se livrar ou não, olha para Simone, olha para outras aqui que comentaram, tá? Aqui que se livraram também da fibromialgia, cuidando da sua saúde emocional, da sua saúde mental, tá? Então, tem jeito sim, é possível sim se livrar da fibromialgia. Eis aqui a prova viva disso, tá bom? Se vocês desejarem, podem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? E a Simone, ela é tanto uma profissional da área da saúde mental, quanto também uma pessoa que passou por isso que a maioria de vocês passaram, né? Que é a fibromialgia. Então, ela pode, assim, dizer, não, eu sei o que você está sentindo. Um dia eu tive aí do outro lado, então eu sei o que você está sentindo, né? Quanto para outros profissionais, a gente só pode mesmo se alucinar, usar de empatia com o paciente. A Simone, né, ela pode encher a boca e dizer com toda a sinceridade do coração, mas eu sei o que você está passando, quão dolorido é, né, você acordar e ainda ter aquela caixinha ali cheia de medicação e não aguentar mais tomar medicação e ainda assim precisar tomar para sobreviver. Você perde qualidade de vida, né, Simone? E, Simone, para quem quer mais orientação, saber mais sobre esse meio, né, de você se livrar da fibromialgia por meio da psicoterapia ou por meio da terapia, né, que os dois trabalham juntinhos aí, como é que faz para entrar em contato com você para saber mais sobre isso? Quem quiser entrar em contato, sem compromisso, para tirar qualquer tipo de dúvida, fazer qualquer pergunta a respeito, eu estou à disposição. Meu Instagram é o @Simone Fontes Terapeuta. Pode me chamar pelo direct ou pelo WhatsApp, que tem o link na minha bio. Bem, então tá bom. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Esperamos ter contribuído aí com conhecimento para vocês, trazendo mais clareza sobre a fibromialgia mesmo. E, Simone, foi um prazer para mim ter você aqui no nosso podcast Psicossomática em Foco. Muito obrigada por você compartilhar da sua experiência, do seu aprendizado, da sua lição de vida com a gente e nos permitir ver e perceber que é possível, sim, ter qualidade de vida hoje livre da fibromialgia. E isso não é um sonho, não é uma fantasia, mas sim uma realidade. Muito obrigada, Simone. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu.